Um oferecimento Only AutoCare, cuidando do seu carro aqui em Orlando. Fala aí, galera, Paulo Paternes aqui mais uma vez no 4 Rodas, 4 Agências, e hoje eu estou aqui na CarPoint Orlando, onde a minha amiga Cris vai falar para vocês 7 erros que as pessoas cometem a fazer a primeira compra de automóvel aqui nos Estados Unidos. Vamos lá ver! Vamos entrar aqui nesse ar-condicionado maravilhoso. Fala aí, Cris, tudo bem? Olha, Paulo, depois das explicações que eu fizer hoje pra você, você até vai comprar o carro comigo. Quero ver, hein, ó, 7 erros. Eu vou dizer que o que você não pode fazer, aí você vai ficar tão feliz que você vai falar, vou comprar um carro Vou comprar um carro só de raiva se eu entender esses 7 erros. Na verdade, pessoal, é o seguinte, esse é o tipo de programa e o tipo de conteúdo que você precisa ler, ouvir, entender, assistir mais de uma vez, porque talvez a Cris vai querer mostrar algum número, e quando é número, o Renato falou que a gente perde o foco. Só que se você não quiser perder o dinheiro, não perca o foco. Fala com a gente, Cris. Então, e aí, inclusive, é importante, porque assim, se vocês tiverem alguma dúvida, porque eu escolhi os 7, mas, gente, tem muitas coisas que é bom você aprender com relação à compra de carro, então, na dúvida, entre em contato com a gente, que a gente explora mais o assunto. Mas, assim... Qual é o primeiro erro? Quando a pessoa chega aqui na América, toda... Assim como todas as escolhas, você precisa escolher aonde fazer uma determinada coisa. Ou seja, alugar um apartamento, seja comprar uma casa ou comprar um carro. Então, na minha concepção, no meu entendimento desses 19 anos de mercado, é você, na hora de comprar o carro, não esquecer de avaliar a reputação da loja. Isso eu acho que é o primeiro passo. Você vê quanto tempo essa loja está no mercado, como essa empresa tem se comportado no mercado, o que os clientes anteriores eles têm a falar dessa empresa. Então, eu acho que a reputação da empresa, ponto principal. A segunda, então, se você não fizer isso, você já está errando. Uma segunda maior erro é você comprar um carro por impulso, por beleza. Que é super perigoso, porque aqui a galera empurra mesmo. E se eles verem que você se emocionou com o carro, velho, você vai perder. Porque os vendedores são profissionais e querem vender. E é uma coisa assim, quando você está comprando, e de novo, você está mudando para cá, e eu estou dizendo isso mais voltado para a primeira compra, tá? Porque depois que você mora aqui, você acaba aprendendo uma série de coisas. Então, aqui os carros, eles não se deterioram como no Brasil. Então, assim, a necessidade de você comprar um carro mais novo, como você tem na necessidade do Brasil, pode ser uma opção ou não, mas não é uma necessidade. Eu sei que, por exemplo, no Rio de Janeiro, de onde eu sou, as ruas são todas emburacadas, os carros se deterioram, então as pessoas acabam tendo que trocar mais rápido os carros porque eles começam a dar problema. Não é o caso daqui. Então, às vezes você vem com a mentalidade, eu preciso ter um carro no máximo 5 anos novo, velho no caso, né? Tipo, hoje nós estamos em 2023, 2019, sei lá. Se você está chegando e você não tem essa grana disponível, não entre, não pense que eu preciso que ele seja novo, eu preciso que ele seja bonito, que ele tenha um multimídia, ou sem olhar o histórico desse carro. Porque às vezes ele tem tudo isso que você quer. Ele é novo, ele é bonito, tem uma roda de liga leve, ele tem um multimídia que você quer, mas o histórico dele é péssimo. O que é o histórico e como ver o histórico? O histórico você vê pelo Carfax. E como que eu consigo achar um Carfax de algum carro? O Carfax é disponível para qualquer um. É uma empresa super reconhecida nos Estados Unidos, chama-se Carfax.com. A nossa loja, a gente tem disponibilizado no nosso website todos os nossos carros, a gente disponibiliza esse histórico, mas se você não... E eu pago por isso, e não é barato. Mas se você não é uma loja, você é simplesmente um consumidor, você pode pagar uma taxa que eu acho que $49, fica disponível para você por um mês e você pode... O carro que eu quiser. O carro que você quiser. Olha, é uma boa, já é um investimento. Você fala $40 vezes 5, vezes 5 é melhor 40 do que perder 10 mil, 20 mil. Com certeza. Então, se você está numa loja que você não tem essa informação, e detalhe, não é uma informação impressa, o Carfax é no computador, para ele ter... qualidade, ser verdadeiro, não ser manipulado, tem que ser online. Se a pessoa, o vendedor falar, não, o carro não tem acidente. Ok, você tem um Carfax? Não, a gente não tem um Carfax.
faça você o Carfax. Ele não precisa te mostrar. Se ele não tem, faça você, porque pode ser que o que ele está dizendo não é exatamente. Então, esse é um erro também muito Renato, comum. vamos colocar aqui o carfax.com aqui embaixo, que assim as pessoas que não sabem como encontrar, já fiquem com... Com certeza. E ele diz, não só o histórico, de onde ele veio, se houve batida, quantos donos. É muito legal, é muito complexo e não é 100%. Eu já vou logo dizendo, todo mundo fala, mas não é 100%. Realmente não é 100%, mas eu vou te dizer, para as coisas piores, por uma batida forte, por um carro rebuilt, por uma operação de milhagem, é confiável mesmo. Então, eu recomendo. Então, esse é um dos erros número 2. Na primeira compra. Não, isso é na maneira de comprar o carro, né? Na hora que você compra, a emoção do que... Por exemplo, você está no país e você tem um carro X. Você vem para cá, você tem medo. Você tem medo de tudo, você tem um carro grande, um carro pequeno. Então, assim, eu vejo muitas pessoas chegarem aqui na loja, não, esse carro é muito grande. Minivan, eu amo minivan. Eu também amo. E aí ela falou, não, minivan é muito grande. Não quero não. Aqui em Orlando, isso também varia É de estado essencial, para hein, para estado. recém-chegado uma minivan. E aí ele falou, não, eu quero um Corolla, eu quero um sedã, porque o minivan é muito grande. E eu falo, gente, a minivan é muito bom, principalmente se você tem mais de 3 pessoas na sua família, 4 pessoas na sua família, cara, não vai para sedã, vai pelo menos para uma SUV ou uma minivan. Concordo também. E as pessoas, não, mas eu prefiro, me sinto mais confortável, não sei dirigir aqui, bababá. Depois se arrepende. Ela vai comprar um colchão, ou ganhou um colchão, não pode buscar, tem que pedir Então, favor. essa é uma outra coisa que eu acho que é um erro que acontece bastante. Eu consigo muitas das vezes reverter, mas eu não posso falar para você o que fazer. A decisão é sua, eu estou aqui para te servir. O meu trabalho é de customer service, né? Então, assim, eu te oriento, mas a decisão final sempre será sua. Então, eu diria... Considere outras possibilidades e, às vezes, o menor não quer dizer que seja o melhor, tá? E aí vem o terceiro problema, que é a troca. Porque, assim, quando as pessoas compram um carro no impulso, com esses outros problemas que eu já mencionei, e aí elas se deparam com a situação, principalmente quando ela está financiada, você adquiriu uma dívida. E aí você se depara que a sua decisão naquele momento não foi mais adequada. E aí você resolve trocar esse carro. Se você faz essa troca, eu diria, entre 1 ano e meio e 2 anos, a sua perda financeira será muito grande. E eu explico por quê. Você que é um recém-chegado, que precisa de financiamento, a sua taxa de juros, por mais baixa que ela seja, vai ser sempre superior a uma pessoa que está aqui estabelecida como eu, como o Paulo, o que tem crédito no estado, do país. Então, quando essa dívida, ela existe. Então, esse número, ele não vai mudar. Se você faz essa troca por um período pequeno, quando você tem uma dívida, você primeiro paga os juros, para depois você começar a pagar o bem. Se você começa a trocar o carro logo depois, a sua dívida continua enorme. E aí você está upside down, como a gente diz, você está devendo mais do que o bem que você tem. Então, um erro que eu falo para todo mundo, seu primeiro carro precisa ser um carro que não é para você trocar nos próximos 6 meses. Muitas das pessoas chegam aqui e falam assim, eu tenho pouco dinheiro, eu quero um carro bem baratinho. E daqui a pouco eu troco. Não faça isso. Se você tiver um carro bem baratinho, em vez de você comprar um carro à vista, se você puder, tá? Cada caso é um caso. Eu sugiro sinceramente, porque o carro baratinho vai te dar dor de cabecinha. Então você usa esse dinheiro que você pagaria por um carro baratinho à vista e investe num financiamento correto, adequado, que caiba no seu bolso para um carro que vai te durar mais tempo. Para evitar que você tenha despesas financeiras excedentes sem necessidade. Então, eu acho que trocar o carro logo, isso é um erro muito comum aos recém-chegados. E aí você vai falar o quê? Você vai falar, me cobraram muito caro, me roubaram, a agência XYZ me enganou. E não é para todo mundo, até para a Cris ou para mim, se a gente compra um carro seminovo, a gente perde dinheiro se a gente financiar no outro ano, não perde? Claro, porque você é um bem, né? Então você tem taxas, você tem impostos, essas coisas elas não voltam para você. Você comprou, você pagou. Tem que ter um gasto, ano, tudo, Sim, né? E aí, a partir do momento, por exemplo, no caso do carro, quando você compra o carro, ele é registrado, tem mais um dono. É diferente de você comprar um carro que tem um dono, que tem 2 donos, que tem 3 donos, a desvalorização ela está aí. E aí imagina,
imagina, você está analisando para comprar um carro no Carfax, o cara tem lá, primeiro dono ficou 2 anos, segundo dono ficou 3 anos, terceiro dono, 2 meses. Opa! Uai, por quê? Esse cara comprou, ele não gostou da cor, ou esse carro tem um problema de motor e transmissão que o cara devolveu? Então, assim, não é recomendável. Você pode fazer? Pode, mas eu quero que você tenha consciência disso. Então, isso para mim é um erro que eu sempre falo para os nossos clientes, e você que ainda não é meu cliente, eu quero te avisar que isso é real. Então, avalie para que você faça a escolha perfeita dentro das suas possibilidades. Concordo. Concordar com a Cris aqui é porque é verdade. A gente, olha, antes dessa filmagem a gente brigou, a gente falou, a gente está aqui meia hora discutindo de possibilidades, pontos de vista, mas agora somos amigos, né? Não, mentira. Porque isso é verdade mesmo. Eu já caí nessa também de comprar carro novo e depois querer trocar, me ferrar. Isso é super comum com os americanos. Eles vivem refinanciando o carro, trocando, e as parcelas só vai aumentando. E aí você está com um carrinho simples pagando a parcela de um super carro, praticamente. Então, um outro erro, que ele é um pouco mais complexo, é assim, as pessoas chegaram hoje, tá? E aí elas falam assim, eu tenho dinheiro para comprar o carro à vista, mas porque eu quero construir crédito, eu vou financiar esse carro. Olha, eu vou te dizer o seguinte, se você tem dinheiro para comprar qualquer coisa à vista na sua chegada, ok? Chegou, compre. Porque, de novo, a sua construção de crédito, ela pode vir a acontecer depois e vai ser mais barato, porque hoje a sua taxa de juros e o seu investimento vai ser maior. Então, o seu dinheiro vai valer mais você comprando ele, usando ele no seu bem, do que você financiando. Mas se ainda assim você quiser financiar, existem algumas pegadinhas de mercado. No caso especificamente de carro, existem financeiros, porque você não vai conseguir diretamente para um banco. Então, tem financeiros que têm algumas certas exigências. Hoje, o mercado já está se adaptando. Tem um banco específico, uma financeira específica aqui que está usando até extrato bancário do Brasil. Isso é bem legal. Então, se você tem uma movimentação financeira em real que justifique uma compra aqui, isso também pode ser utilizado. Mas não são todos os casos. A grande maioria, que são empresas estabelecidas na Flórida, elas exigem 3 meses de conta bancária. Ou seja, você precisa estar movimentando dinheiro, entrando e saindo numa conta americana para justificar a financeira financiar esse carro para você, porque eles querem ver se você vai ter dinheiro para pagar o que você está querendo comprar. E aí, você chegou hoje, você não tem nada disso, porque como é que você vai ter 3 meses se você acabou de chegar? Então, existe uma pegadinha do mercado que diz, olha, leve esse carro aqui, paga 3 meses de aluguel, e depois você faz o financiamento. Isso é uma opção sua. Se você fizer isso sabendo o que você está fazendo, beleza. Mas eu tenho visto que muitas pessoas não sabem o que estão fazendo. Então, o dinheiro investido nesses primeiros 3 meses, eles estão desaparecendo, porque ele não faz parte do financiamento que ainda está para acontecer. Ou seja, o seu financiamento que deveria ser X, ele vai ser menos X, porque o valor que você pagou durante esses 3 meses, ele não será abatido na negociação inicial. Então, assim, isso é um erro, porque você está pensando que você, naquele momento, nesses primeiros 3 meses, você está adquirindo o seu carro e, na verdade, você Deixa eu só não explicar de maneira bem simples que você falou, complicou um pouquinho. Por exemplo, você financiou o carro em 12 vezes. Passaram-se 3 meses, aí o pessoal da gente vai te chamar para assinar os documentos. Aí você pagou 3 meses e ainda quando você for financiar, vai estar uns 12 meses. Entendeu? Qual que é o erro? O erro é eles não falarem para você isso. Aí você vai falar alguma coisa, fala, não, é assim mesmo, você assinou, e os primeiros 3 meses acaba sendo de aluguel sem eles te falarem, que é muito comum isso, né? Em outras palavras, quando você contratar um serviço, quando você comprar um bem, você tem que, no momento da decisão final, você sentou na mesa, é isso que eu quero, é isso que eu vou pagar, você precisa assinar documentos. Nesses documentos, eles têm que estar exatamente acordados, tudo que foi falado, tudo que foi negociado, e você precisa, antes de assinar, ler. E muito mais, ter a cópia desses documentos, porque se mais tarde você precisar, por algum motivo, se defender sem a cópia desses documentos, você não tem nada, você não tem absolutamente. Então, assim, na hora da compra,
não deixe de perguntar suas dúvidas, não deixe de questionar e não assine nada antes de ter completamente entendimento daquilo que você está fazendo, porque o único prejudicado é você, porque a pessoa que está negociando, ela sabe tudo. Esse é o trabalho dela. Então, se realmente ela quiser, se você estiver lidando com uma empresa de boa índole, beleza, você não tem que se preocupar. Mas e se não for? Você vai se colocar nessa posição na sua chegada, no seu primeiro contato de aquisição? Então, e eu tenho visto que tem acontecido, então, não caia na pegadinha, questiona, não se sinta envergonhado de perguntar, porque é normal, se você não sabe, pergunte, porque aí você vai aprender e vai ser melhor para você. É isso aí. Então, eu acho que é assim. Bom, a outra coisa é a questão do financiamento. Então, assim, de novo, o melhor cenário é se você puder pagar à vista. Mas se não for seu caso e você depender do financiamento, eu tenho uma mensagem que normalmente é o que eu sempre falo. Eu sempre digo para quem está chegando que assim, compre o carro mais novo que o seu dinheiro possa pagar. Eu já falei isso até lá no canal. Eu achei maravilhoso, né? Eu uso isso sempre agora. Porque assim, se você tem, vamos dizer, $10 mil e você quer comprar um Toyota, porque o Toyota é o carro mais vendido no mundo, todo mundo ama Toyota, Toyota é maravilhoso, você vai comprar um Toyota velho. Mas se você usar o mesmo $10 mil para comprar, por exemplo, um Ford, um Dodge, que não é tão bom quanto o Corolla, um Toyota, mas não é. Mas um novo é melhor do que o Corolla velho, talvez. Exatamente. Então, assim, você prefere comprar um carro mais velho ou um carro mais novo? Então, assim, eu, Cristiane, 19 anos de mercado, eu sempre falo para os meus clientes, se você tem dinheiro para comprar um Toyota, vai fundo, eu acho que você tem tudo a ver. Agora, se você não tem, compra o melhor, o mais novo que o seu dinheiro possa pagar. Agora, se você precisa financiar, você precisa ter muito cuidado nesse financiamento. A questão é um pouco mais complexo, até eles falaram, não posso falar muito de números, mas assim, a pegadinha é o final. O primeiro documento que você tem que ter é a Bill of Sale e você tem que ter um contrato financeiro junto com essa Bill of Sale. Você precisa saber qual é o valor total da sua dívida. E o seguinte, quanto mais extenso o seu contrato for, mais esse valor será maior. Maior será esse valor, perdão. Ou seja, muitas pessoas dizem assim, eu comprei um carro novo, um carro de 20 mil, seja lá o valor que for. Eu dei uma entrada pequenininha, que foi muito bom. Nossa, eu quase não precisei me descapitalizar. Eu pago um valor pequenininho. Aí eu falei, ok, excelente, parabéns para você. Quanto tempo é o seu contrato? 5 anos. Tem contratos hoje de 72 meses, são 6 anos pagando o mesmo carro. A sua dívida, ela não vai mudar. A sua dívida vai continuar sendo o valor do seu carro, a taxa de juros por 60 meses. Daqui a 1 ano, 2 anos, quando você quiser trocar esse carro, a sua dívida vai estar lá. O valor do seu bem já desvalorizou, mas porque você deu tão pouquinho e pagou tão pouquinho, você pagou muito pouquinho dos juros. Lembra lá atrás quando eu disse que a primeira coisa que você paga é os juros? Você não terá pago nada, então a sua dívida continua a ser grande. Então, hoje, o fato de você comprar um carro, de repente, mais novo, um carro mais bonito, um carro que puxa vida, eu já cheguei na América, eu tenho um carrão. Gente, se você tiver grana para isso, beleza, eu acho que tem coisa. Agora, se você vem aqui para começar, para fazer as coisas acontecerem, eu diria para você, comece devagar, financie um carro que por mais que seja uma entrada maior, uma prestação um pouquinho maior, mas o tempo que seja curto, essa é a melhor opção para você. Porque, às vezes, você por mais $150, ali eu consigo comprar um carro por $230. Aqui a CarPoint vai cobrar 350. Mas o financiamento que eu tinha de 230 era de 5 anos. O financiamento da CarPoint é de 2 anos e meio. Só fazer a conta. Quanto isso vai te custar no final da operação? E sem falar que hoje você está todo emocionado com esse carro novo, legal. Daqui 6 meses, 1 ano, já vai fazer parte de você. Você está continuando pagando igual. 2 anos, 3 anos, 4 anos. No 5º ano do teu carro já está praticamente... Você já perdeu todo o gosto do carro, você está pagando igualzinho. E a Cris até falou, teve uma loja aqui, que eles pagaram mais que o dobro do carro
num período de 6 anos que foi? Eram 72 meses, um carro 2020, o carro custava 22.900, o final do contrato era 49 e pouco. Então, assim, a pessoa não sabia, ela ficou emocionada, porque na hora que ela comprou, era um carro maravilhoso, sim, talvez melhor até do que ela tinha, com uma entrada pequenininha, uma prestação que, isso aqui eu pago rápido, eu pago muito fácil. Só que não é isso, é o contexto, é tudo que vem por trás disso. Então, é o valor do seu contrato, é o seu commitment. É o seu comprometimento. É o seu comprometimento. Então, esse comprometimento você vai levar. Porque se você quiser, depois desse sedã, você precisar de uma picape, esse contrato vai acontecer. Então, vai continuar, você vai trocar e a dívida, de alguma maneira, ela vai persistir. E sem falar que em 5 anos, Cris, agora você vai precisar do segundo carro para tua esposa, para o teu marido ou para o teu filho, você já vai ter uma baita de uma dívida no teu nome por muito tempo. Aí do segundo carro pode até ficar mais caro também, não pode, Cris? Sim, porque assim, é uma variável, né? Porque você, imagina, num mundo perfeito, a gente tem social e tudo, as dívidas, elas ficam vinculadas ao nosso histórico. Então, assim, as pessoas, os bancos, os financeiros, eles sabem o quanto você está devendo. Então, se você tem uma dívida que te compromete, o seu poder de compra no próximo vai te comprometer. Então, vai fazer problema. Isso é mais complexo do que um primeiro comprador pode entender. Mas a gente que está aqui, a gente sabe. Por isso que eu acho que é muito importante, na primeira compra, não se iluda com entrada baixa, prestação baixa e longo prazo. E nem com carrão, porque olha, esse carrão no Brasil é mais de 100 mil reais. Aqui está 25. Eu acho que, exatamente, eu acho que assim, uma outra coisa que eu falo bastante, é muito melhor você crescer do que você regredir. Então, você comprar um carrinho hoje, sei lá, 2015, e daqui a pouco, daqui a 2 anos, você comprar um 2022, sei lá, seja lá o que for, mais novo, é muito melhor do que você chegar hoje, comprar um 2022 e daqui a 6 meses, ou quando você se der conta, você tem que voltar para o 2015. É uma sensação de fracasso que você não precisa passar, porque aqui a gente sobe, a gente não... Infelizmente, não é como no nosso país, que a gente está sempre correndo atrás, né? A gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Aqui não. Se você fizer o trabalho de casa, você vai progredir. E, como a gente sempre diz, o carro não é uma opção. Então, infelizmente, você pode se deparar com essa pegadinha. Então, eu estou aqui hoje para te esclarecer. E se você tiver alguma dúvida, liga. Porque, assim, eu quero muito vender o carro para você, mas se você não quiser comprar o carro comigo, pelo menos eu vou te instruir para que você faça a sua aquisição da melhor maneira. E sabendo, porque se você ainda assim achar que aquela outra opção é melhor para você, que você faça, mas pelo menos que você faça sabendo, para depois não dizer, ninguém me avisou, porque aí sim é um problema. Então eu tô te avisando, você cai se você quiser. Tá aí, os erros, só cai se você quiser. Não tenta dar uma despertinho, não tem vantagem, tudo aqui é sério, preto no branco, pede para ler se você não entende. Se você chegou aqui nos Estados Unidos, você não é tão burro. Vamos lá. Vamos ser bem direto. Pega o seu telefone, vai no Google Tradutor, traduz com calma, pede cópia, leva para casa, se vira, o problema é seu. Né? Ou então busca uma empresa que você, como a Cris falou logo no começo, com boas reputações, que é conhecida no mercado. E cuidado com promessas que parecem ser muito vantajosas. Porque se parece ser muito vantajosa, pode ter certeza que não é. Porque todo mundo está no negócio para ganhar dinheiro, todo mundo está querendo sobreviver aqui nesse país, então você procura sempre alguma coisa que seja justa. É isso aí. E mais uma vez, obrigada, Paulo, pela oportunidade. Já são vários anos. Vocês nos conhecem? Qualquer coisa, entre em contato. Renato, deixa o número da CarPoint bem grandão aqui, deixa o número do Maurício. Deixa o saco do Maurício. Tchau. Eu não quis falar porque o vídeo já deve ter ficado grande, que você fala pra caramba, mas eu acho que foi uns 5 ou 6 erros só. Meu filho, é porque você não sabe. O 7º erro, que é o maior de todos, é não comprar na CarPoint. Porque se você quiser fazer um bom negócio, é aqui que você pode vir. Vixe, vambora então.